Oi, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou Helena Reis, pode me chamar de Lê, tá? Gente, hoje eu vou trazer aqui uma questão, né, que uma seguidora me trouxe, que é uma dor que ela tem, né, um padrão que ela tem repetido nos seus relacionamentos, que é atrair pessoas recém-separadas. Então, assim, é algo que ela percebe que muitas e muitas vezes ela passou por isso, né? Então, assim, agora ela está conhecendo uma pessoa, inclusive eu já coloquei aqui a história dela, tá? Que tá como um título Almas Gêmeas, quando parece bom demais para ser verdade. Então, quem quiser dar uma olhadinha naquele vídeo, né, antes de ver esse, porque é como se fosse uma continuação, tá? Mas também, quem já viu, ótimo, né? Só para vocês saberem que é a mesma história. Mas quem estiver chegando agora e quiser ver só a partir daqui, tudo bem, também dá pra você entender normalmente. Então eu vou até usar o mesmo nome fictício que eu usei lá no outro vídeo, né, que é Carla. Então eu vou chamá-la de Carla, tá? Então assim, a Carla, ela está conhecendo uma pessoa que parece muito fora dos padrões, assim, né? Vem se mostrando muito fora dos padrões das pessoas que ela se relacionou, né? Por ser uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa que demonstra, uma pessoa que ela vê de fato que tá ali interessada nela, né? Que ela não precisa fazer um esforço danado. Enfim, nesse sentido, ela percebe uma diferença muito grande, sabe? E eu expliquei lá também no outro vídeo por que em alguns determinados padrões, em determinado momento da nossa vida, a gente começa a atrair um perfil mais alinhado com o nosso, tal, enfim. Só que, mesmo aparecendo essa pessoa que traz mais confiança, que parece que é uma sensação, ela tem uma sensação, né, de que ela já conhece essa pessoa de outras vidas. Peraí que eu acho que meu filho quer falar comigo? Uhum. Fala, meu amor. Ele tá fazendo meu site pra mim. E só pra pagar com Pix, essas coisas precisa de CNPJ. Então, Tá. acho que é melhor só fazer com WhatsApp. Não só com Pix, é com tudo, tá? Só pra entregar. Ele tá montando meu site, gente. Então, acho melhor só... Tá bom, filho, o jeito que você achar melhor. Eu confio em você. Tá bom. Te amo, viu? Então, gente, e aí, o que acontece? Essa pessoa, né, que apareceu agora na vida dela, elas sentem que elas já se conhecem de outros tempos, né? Então, assim, tem uma sensação de familiaridade, tem uma conexão muito legal entre elas, uma confiança que já se instalou, assim, logo de início, sabe? Ou seja, tem muitas características de uma dinâmica de chamas gêmeas, né? Até expliquei isso lá no outro vídeo e falei, né, de algumas características tal, e que inclusive é uma dinâmica que eu conheço porque eu já passei. E também já atendi muitas pessoas que estão tal, e estudo bastante sobre isso. Mas o que acontece, é o que eu falo, não é porque a dinâmica de chamas gêmeas, almas gêmeas, conexões espirituais, aí almas afins, etc., que não tem desafios. Gente, todas as relações na vida, ou mesmo fora das relações, a gente sempre vai ter desafios. Isso não eu não gosto também, né, nem da gente romantizar demais as situações, né, mas também não dramatizar demais também, de tipo, ai, a vida sempre vai ser, a vida não é um mar de rosas, e sempre vai ter muitos desafios e tal. Não, sempre vai ter desafios, ponto. Mas a gente vai aprendendo a lidar com eles, então é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai ganhando consciência, as coisas vão ficando mais leves, né? Então, assim, é sobre isso. Então, assim, vai ter desafio? Vai. Mas, assim, é muito mais fácil para ela lidar com algumas questões dela internas, né? Alguns medos que ela tem, alguns gatilhos, com uma pessoa compreensiva, que ela confia, que confia nela, né? Uma pessoa legal, tal, que ela tem uma sensação de familiaridade, do que com uma pessoa, falar a verdade, escrota, né? Assim, uma pessoa que vai jogar as coisas na cara, enfim, que eu falei um pouco disso no final do último vídeo. Agora, especificamente o que eu quero trazer aqui é que ela falou que mesmo, né, tendo essa afinidade toda com essa pessoa, tal, confiança, essa pessoa, né, que a Carla tá se envolvendo, que é uma mulher, né, eu até falei isso no outro vídeo também, só pra ficar claro aqui quando eu falar elas, né, ela
essa pessoa que ela tá se envolvendo é recém-separada, assim, faz pouco tempo que saiu de um relacionamento e a ex fica ainda no pé, né, ainda quer voltar, enfim, né? Então tem uma coisa ainda não tão bem resolvida em relação a ex, né? E isso é um padrão que se repete muito na vida dela. Então, assim, beleza, conheci essa pessoa, está sendo maravilhoso, sabe? Nossa conexão é incrível, é uma pessoa que me trata super bem e tal, mas mesmo ela me passando confiança, mesmo ela demonstrando tal, ela tem a ex, né, que ainda fica atrás dela tal. E isso me causa insegurança. Então, entende? A Carla, né, traz essa questão que, assim, não é sobre a outra pessoa. Não é que a outra pessoa está querendo voltar com a ex, ou que a pessoa que ela tá gostando tá, enfim, trazendo, dando motivos reais para que ela tenha ciúmes, assim, sabe? Porque tá, de fato, se ela tá desrespeitando. Não. É uma coisa que está dentro da Carla, que gera gatilhos. Claro que não é legal, não é fácil a gente lidar com alguém, né, se relacionar com alguém que tem questões ainda mal resolvidas com o passado, só que é muito recente. Então, assim, tudo bem, se você tá dentro de uma relação faz 6 meses e a pessoa ainda tem contato com a ex, de uma forma ali que passa um pouco do ponto, aí já é uma outra história. Mas a gente tá falando quando vocês estão se conhecendo. É diferente. A gente não pode também, né? A pessoa acabou de aparecer na nossa vida, ela vem com, né? Ela tem a história dela assim como a gente tem a nossa. Então, assim, é diferente. A pessoa tá finalizando uma relação, tá solteira já, né? Mas tem ali ainda algumas coisas pendentes e tá te conhecendo, tá gostando de você e aí ela, né, vai fazendo essa transição. Então, entende? É diferente, né? Esse caso, que é o caso da Carla, né, para um caso diferente aí, que não é o que eu vou falar hoje, tá? Com pessoas que às vezes estão há muito tempo com alguém e que esse alguém ainda mantém um contato muito íntimo, muito próximo da ex, e isso traz às vezes traz até um desgaste, discussões para o relacionamento. Esse é um outro caso que eu posso falar outro dia. O que eu vou falar agora, então, voltando, é sobre os gatilhos da Carla em relação a isso, porque ela já passou por isso outras vezes, e que sim, nessas outras vezes que ela passou, aí sim aquilo se perpetuava por um tempo durante a relação. Mas o caso de agora não significa que vai ser igual, né? Elas se conheceram agora, faz pouco tempo, né? Então, assim, é tudo muito recente, elas nem se viram ainda pessoalmente. O que eu também expliquei no outro vídeo, que acontece muito, principalmente em dinâmicas espirituais, e isso não tira a importância, ou não diminui a intensidade, ou o amor, desejo, etc. Só porque as pessoas não se conheceram ainda pessoalmente. Acontece casos assim de conexões assim explosivas de pessoas que nunca se viram, e tem casos de pessoas que se encontram sempre, se relacionam, mas que não têm a mesma conexão. Então, assim, isso varia muito, só quem passa vai saber dizer. Então, assim, as duas estão tendo uma forte conexão, moram em outras cidades diferentes, então ainda não se encontraram. Mas, né, essa outra pessoa vem com essa bagagem, com essa história, né? Todos nós temos o nosso passado, temos a nossa bagagem, e assim, enfim, ela se separou faz pouco tempo, né? E a ex ainda quer um retorno. Só que ela não quer, assim, ela finalizou a relação e está interessada na Carla. Agora, então vamos lá, de novo, qual que é o ponto que eu vou trazer aqui? É a insegurança da Carla. Será que vai acontecer de novo? Será que eu posso me entregar? Será que eu posso confiar? Será que não vai chegar depois, né, passar um tempo e ainda vai ter essa questão? Será que ela não vai acabar voltando para essa ex? Será que ela realmente esqueceu essa pessoa? Então, entende? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Então, assim, eu me arrisco. Será que é melhor eu me proteger, eu não me envolver nessa situação? Como que eu lido, sabe? Eu falo que isso tá me incomodando, ou eu simplesmente finjo que tá tudo bem, porque na verdade não tá. Então é fingir, né? Finjo que tá tudo bem, que isso não me incomoda, enfim. Então vamos falar sobre isso. Então, assim, existe o medo, né, de repetir uma história,
né? Uma história difícil, mas também existe uma oportunidade de ressignificar. Então a gente tem que olhar por esse lado, né? Eu estou tendo uma oportunidade de ressignificar isso, né? De fazer diferente dessa vez, né? De agir diferente, de lidar diferente, né? Então, assim, se esse padrão está se repetindo, está aparecendo novamente, né? Só que dessa vez, dentro de uma relação que está me trazendo confiança e leveza, mesmo que ainda seja muito no início, então provavelmente o universo está me dando uma chance, né, de fazer diferente, de olhar para esse padrão de uma forma diferente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo aqui, né, como uma dica, mas eu vou ainda entrar em mais detalhes, é procurar não se sabotar, né, e se abrir, assim, mostrar as vulnerabilidades, se abrir para essas vulnerabilidades que estão aí dentro, porque elas não vão deixar de existir. Então, aqui, o que adianta ficar guardando, né, ficar jogando a sujeirinha para debaixo do tapete? Imagina, você tá ali, ó, varrendo a sua sala e em vez de você tirar aquela sujeirinha, você joga para debaixo do tapete, ela não vai deixar de estar ali. Então, assim, o que adianta ficar escondendo? Minha boca secou. Então, assim, o que adianta, né, ficar escondendo isso, sendo que tá ali, né? E uma hora ou outra isso vai aparecer. Então aí que tá, assim, eu vou fingir que eu não tô me importando com isso, pra pessoa não achar que eu sou ciumenta, doida, né, possessiva, tá me conhecendo agora. Só que em algum momento isso vai estourar. Gente, a melhor coisa que tem assim, hoje eu não vou falar que eu fui zembra assim, claro que não. Mas assim, conforme eu fui amadurecendo, entendendo muitas coisas, principalmente sobre relacionamentos, e até muito por conta dos meus erros, né, das coisas que eu vivi, do que eu também fui vendo de experiências de outras pessoas e os estudos e tudo mais. Eu já prefiro já falar tudo. Lógico que a gente vai chegar assim, olha, eu tenho isso, aquilo, já chegar falando todos os podres pra pessoa. Mas assim, é muito importante, assim, tipo, lógico, devagarzinho ali, né, quando tá começando a desconhecer a pessoa, começando a conhecer a pessoa, e falando algumas coisas, sabe? No momento certo, do jeito certo, sabe? Não tenta se esconder. Tipo, eu quero mostrar pra essa pessoa que eu sou de tal jeito, eu quero impressionar, porque uma hora você não vai sustentar aquilo. E é aí que muitas vezes acontece, sabe, aquela coisa de só quando começa a conviver que você conhece direito a pessoa, tem muito isso, né? Tem gente só quando vai morar com a pessoa, quando casa com a pessoa, quando convive, que vai conhecer de fato aquela pessoa. Então, assim, o quanto mais vocês puderem conversar sobre vocês, sobre suas dores, não é chegar e falar assim, não é se vitimizar, falar um monte de coisa, dramatizar. E assim, nossa, determinada coisa me traz um pouco de insegurança. Nossa, isso às vezes eu fico com um pouco de medo, sabe? De passar ou repetir. Conta sobre, sabe? Conversem. Não é só você falar, é conversar, vocês conversarem, sabe? Sobre os relacionamentos que vocês já tiveram, o que vocês esperam de um relacionamento, o que vocês não gostam. De novo, não é no primeiro dia, na primeira conversa, não é assim também, sabe? Mas assim, estão se conhecendo, né? Ali, ó, tá passando dias, semanas, vai conversando, sabe? O que você espera de uma relação, sabe? Porque, assim, tem muitos casos que às vezes, vamos supor, um dos dois tem o sonho de casar, ter filhos, formar uma família, o outro já não tá muito querendo isso. Pode ser até que longo prazo mude de ideia, mas assim, às vezes é uma pessoa que não quer ter filhos, já tem às vezes de outra relação, ou enfim. E aí, vocês começam a se envolver, vão se envolvendo, tal, se apaixonando, e viram um namoro, etc, etc. E só lá pra frente vai ter essa discussão sobre ter ou não ter filhos. E você já tá lá, apaixonado, enrolado ali com a pessoa, tal, e aí aquilo vira uma discussão, enfim, é só um exemplo, mas assim, sei lá, de repente você tem uma visão assim a longo prazo, sei lá, nossa, meu sonho sempre foi morar na praia, sei lá, tô dando um exemplo. Meu sonho sempre foi morar na praia, eu quero realizar esse sonho, nossa, sempre sonhei com isso, eu me imagino morando na praia, e às vezes a outra pessoa, sei lá, detesta a praia. A outra pessoa quer morar num lugar frio, gosta de frio, quer morar no meio das montanhas, exemplo. E aí vocês se conhecem e não conversam sobre os planos futuros, para onde vocês estão indo.
Entende? Eu estou querendo ir para esse lugar e querendo saber, também tentando descobrir para onde a pessoa também está indo. Entre aspas, assim, sabe? Para ver se tá alinhado. Porque senão depois vira um problema. Que muitos casais às vezes têm como problema é isso. Sabe? Chegar no momento que um tem que abrir, ceder muito por causa do outro, sabe? Porque não foi conversado. Não foi estipulado ali, não foi alinhadas as expectativas. Porque assim, lógico, a gente tem que ceder, os dois têm que ceder um pouquinho, sabe? Ah, eu não gosto de cinema, o meu parceiro gosta. Exemplo, cara, não vai matar aí de vez em quando no cinema com o parceiro. Sei lá, ou eu gosto de comer comida japonesa, a minha namorada não gosta, meu namorado não gosta. Mas não tem problema de vez em quando a gente ir num restaurante japonês. É um exemplo, sabe? Entre outras coisas, sabe? Ou o meu parceiro, minha parceira não gosta quando eu faço um tipo de comentário, um tipo de piada. O que custa eu me policiar para não ficar machucando a pessoa, né? Não ficar irritando a pessoa, sei lá. Essas coisas são naturais, são saudáveis. A gente tem que ir cedendo um pouquinho ali e outro aqui para o relacionamento ficar saudável. O que a gente não pode é perder a essência, sabe? Começar a se apagar e perder o nosso brilho. Por quê? Porque tem um ali que tá dominando, às vezes, né, a situação e o outro acaba indo junto, sabe? Então, assim, aquele ali que fala, eu quero morar na praia, eu sempre quis morar na praia. E a pessoa que odeia a praia fala, tá, então vamos pra praia. Aí chega lá, tipo, sabe, detesta morar naquele lugar. Exemplo. Então, assim, ou a mesma coisa, uma das pessoas, tipo, eu vou ter que. Eu arrumei um trabalho lá não sei aonde, lá no norte do país, a gente mora aqui, sei lá, em São Paulo, mas eu arrumei um trabalho lá que é bom pra mim. E eu tô indo, você vai comigo, né? E a outra pessoa nem quer aquilo, não tem nada a ver com o sonho, com o desejo dela, e ela vai. Então, de novo, não quer dizer que você não pode abrir mão ou ir para algum lugar com outra pessoa, sabe? Desde que aquilo não tire você totalmente do seu propósito, da sua essência. Porque vocês podem entrar num acordo, sabe? Então, assim, ok, não era bem o que eu queria, mas assim, né? Eu gosto muito de você, vamos pensar numa solução, no meio termo, vamos ver se dá pra ser um lugar um pouquinho mais perto, ou vamos ver se eu consigo também, né? Com isso que eu trabalho hoje, eu não quero sair do meu propósito, consigo ficar mais perto de você, ficar lá com você, mas também espera eu ajeitar aqui, né? Enfim, gente. Porque assim, eu conheço tantos casos de pessoas que terminaram relacionamentos, mas muitos casos. Tipo assim, eu me apaguei, eu deixei de fazer as minhas coisas por causa da pessoa. Porque a pessoa me manipulou. Porque a pessoa, não sei o que. Porque eu larguei minha vida, larguei meu trabalho, larguei isso, larguei aquilo, pra fazer o que a pessoa queria. Por que você fez isso, sabe? Então assim, é uma coisa que já tem que estar ali, ó, desde o começo, sabe? Eu não vou perder a minha essência. Por exemplo, eu tô aqui, ó, fazendo esses vídeos, tipo, eu amo o meu trabalho, eu amo o meu cantinho, eu amo o que eu faço, amo jogar tarô, amo a radiestesia. Então, assim, se eu tivesse que largar tudo isso por conta de uma pessoa, não faz sentido pra mim. Eu iria incompleta, eu iria triste. Eu poderia amar a pessoa, mas eu falo, cara, mas tá faltando uma parte de mim, porque primeiro a gente tem que estar bem com a gente. Agora, não significa que eu não iria ceder, de repente, assim, a pessoa precisa ir para um outro lugar. No meu caso, eu posso levar minhas coisas, sabe? Eu trabalho à distância, eu trabalho com a internet, meus jogos são online, a maioria dos meus clientes não são de Araraquara, não são, muitos não são nem do Brasil. Então, assim, dá pra eu falar assim, ó, eu gosto muito de onde eu moro hoje, mas tudo bem, dá pra eu ir com você, morar em tal lugar e levar as minhas coisas, né? O meu filho, se der pra colocar em uma escola, entendeu? Dá pra adaptar. Eu não vou fugir do meu propósito, eu não vou me apagar pra caber na caixinha do outro. Porque no começo, muita gente até romantiza, isso é amor, sabe? Nossa, vou fazer tudo pelo amor. Gente, depois vira um relacionamento tóxico. O relacionamento, para ele ser saudável, ele tem que ter um equilíbrio. Não existe relação saudável onde um tá se doando muito mais pro outro. Não existe, é uma balancinha. Então, assim, ok,
eu vou me doar, sim, a gente se doa no relacionamento, eu vou me doar, e o outro vai se doar, e aí o outro, agora eu vou fazer uma coisa que me agrade, o outro vai fazer, agora vamos fazer coisas que agradam os dois principalmente, porque se é um casal que tem muita afinidade, que é o legal mesmo, né, eles nem precisam se adaptar muito, porque ali eles gostam de muitas coisas iguais, então, melhor ainda, né, dá um match perfeito. Mas assim, tem que ter uma balancinha. Quando começa um a se doar demais, né, e o outro, assim, ó, esse daqui tá se doando, esse daqui tá ganhando, ou ao contrário, não fica saudável. Essa pessoa que tá se doando, ela vai se apagando, ela pode entrar em depressão, sabe? Ela vai perdendo valor, a essência. E essa outra pessoa aqui vai, às vezes, até começar a deixar de gostar da outra, porque não foi por essa pessoa que ela se apaixonou. Aí vai pisar mais, vai se achar mais e vai... Não dá certo. Então, assim, gente, é muito melhor já falar, sabe? Ai, falar o máximo de coisas que puder. Tem muita gente que tem medo de parecer emocionado. Ai, sabe, vou parecer emocionado, a pessoa vai se assustar, vai achar que eu já quero falar sobre isso, aquilo. Só que, de novo, conheço muitos casos que não tiveram coragem de falar, deixaram muito pra depois, e depois virou um baita de um problema. Ou foi cedendo, como eu disse, não, vou ceder um pouquinho, eu gosto dessa pessoa. Ah, gente, eu gosto de agradar o meu amor. Eu vou fazer isso pela pessoa, afinal eu amo a pessoa. Ok, igual eu falei, com limites, você vendo que essa pessoa também faz por você, sabe, é uma parceria, sabe, vamos juntos para esse mesmo lugar. Ó, nós estamos juntos como parceria para esse mesmo lugar. Ah, de vez em quando eu tenho que vir um pouquinho pra cá para eu poder me ajustar, você vem um pouquinho pra cá, mas a gente tá aqui, ó, como parceria pra gente ir juntos, pra irmos juntos. E aí o que acontece? Se a pessoa é o seu parceiro e vai junto com você, não faz nem sentido você fazer com que essa pessoa fique ali em frangalhos pra te agradar, não faz sentido. Porque assim, pensa, vamos supor uma empresa. Uma empresa tem ali os funcionários, cada um fica em uma função, né? Mas eles têm um propósito em comum, né? Erguer aquela instituição, enfim, né? Fazer com que aquilo prospere. Não faz sentido uma pessoa, apesar de acontecer muito isso, né, em empresas, mas assim, uma empresa saudável, né, que todo mundo quer manter o trabalho ali, manter o salário, tudo bonitinho, ou até aumentar, né, as pessoas vão cooperar umas com as outras, não faz sentido elas ficarem, tipo, tirando do outro, sabe, um tira do outro, um quer ser melhor que o outro, não sei o que, aquilo vai degringolar, vai ladeira abaixo. Então, assim, sabe, não adianta eu deixar o coleguinha ficar desanimado, ficar pra baixo, tirar todo o brilho dele, ele vai trabalhar triste. Claro que também vai muito dessa pessoa aceitar, né? Ou não. Mas assim, qual o sentido de você ficar pisando em alguém, ficar querendo que a pessoa faça as suas vontades? E qual o sentido você ficar fazendo as vontades da outra pessoa e deixar de fazer as suas, colocar a outra em primeiro lugar? Enfim, tô falando tudo isso. Primeiro, curso tagarela, eu vou falando que tem vontade mesmo, não tô nem aí também do tamanho dos meus vídeos, gente, porque é pra quem precisar, pra quem tiver que chegar ao vídeo. Então, assim, tô falando da importância, né, de falar sem medo, tá? Então, assim, olha, tal coisa me causa uma insegurança, tal. E eu vou trazer depois algumas formas de falar que não são assustadoras e não são também, como que eu falo? Sei lá, que não parece uma cobrança. É simples, porque assim, gente, não é sobre cobrança, é sobre, tipo assim, o que eu espero pra mim. É sobre mim. Então, não é assim, olha, eu não quero que você faça tal coisa. Eu não quero que você converse com a ex. Eu não quero que você vai ter que fazer tal coisa por mim. Não, é tipo assim, olha, eu fico incomodado, né, quando tem, incomodada, quando tem um tipo de situação acontecendo na minha vida. Ou eu espero que tal pessoa que eu esteja faça tal coisa. Eu gosto de tal jeito. Se você não tem esse perfil, se você não quer essas mesmas coisas, se você não concorda comigo, tá tudo bem.
Então talvez a gente, sabe, segue caminhos diferentes, vamos ser amigos. Você não tá exigindo nada da pessoa, você só tá falando quais são seus pré-requisitos. É que, gente, eu tô aqui, né, como virginiana, né? Virginiana é assim, tá? Então, assim, eu sei que não é tão fácil pra maioria das pessoas, mas assim, quem sabe um pouquinho de signo, né? Ou conhece virginiano é muito assim, então eu tenho muita facilidade pra essas coisas, tá? Virginiano é muito exigente, é ruim isso, não tô falando isso como uma coisa bonitinha, tá? Chega a ser ruim às vezes, né? Porque o virginiano é muito sincero, assim, eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa exigente, sim, mas até comigo mesmo. Só que assim, é bom desde que, né, não passe do ponto. Né? Então, assim, a gente saber o que a gente quer, a gente deixar muito claro aquilo, sabe? Eu falo, sabe? É isso, eu gosto assim, eu não gosto assim e tal. Dá certo pra você? Não dá? Tranquilo. Paz, entendeu? Eu não vou ficar tentando me forçar pra te agradar, pra fazer as coisas que você gosta. Também não quero que você faça isso por mim, não. Eu não quero ficar cobrando, eu não quero ficar sugando ninguém. Deus me livre. Deus me livre de ficar sugando dos outros, sabe? A gente paga tudo que a gente faz. Eu não quero ficar com dívida espiritual, não. Eu quero ser útil na vida da pessoa, porque, de novo, é muito importante que tenha essa troca. Eu quero, sim, fazer pelo outro. Eu gosto muito de fazer pelo outro. Eu gosto muito de ajudar as pessoas em geral. E se for uma pessoa que eu tô tendo uma parceria, nossa, que maravilha que é ajudar aquela pessoa. Mas, de novo, eu sentindo, né, uma troca. Vale a pena eu plantar minha sementinha nesse terreno. Virgem tem muito isso também, né? Virgem, Touro, Capricórnio, signos de terra. Então, assim, eu analiso o terreno e falo, esse terreno aqui vale a pena eu plantar minha sementinha, porque é signo de terra. Plantar minha sementinha, cultivar, né, criar raízes para depois colher os frutos. Então, assim, onde eu vou colocar minha sementinha? Eu preciso analisar o terreno ali, se é um terreno fértil, se é um terreno bom. Porque se for, eu vou dar o meu melhor, Agora, esperando que a pessoa também vai ali e cuide também daquela plantinha. É uma plantinha. Relacionamento é assim, ó, vamos juntos. A gente vai regando, vai cultivando para a gente colher juntos. Né? Se eu vejo que só eu tô colocando atenção ali, cuidado ali, beijo, fui, entendeu? Não tá dando, você não vai crescer. Eu tô me desgastando muito enquanto você não tá fazendo nada. Ou vice-versa, se eu vejo que a pessoa tá ali fazendo e eu não me sinto útil nessa relação. Eu também saio da relação, e muitas vezes aconteceu mais isso. De tipo assim, de ver que a pessoa tá fazendo muito por mim, às vezes eu não tô conseguindo contribuir, eu falo, cara, não dá pra continuar assim, porque eu não quero ficar numa posição de uma pessoa que só recebe. Não faz sentido pra mim, sabe? Eu quero estar, né, numa relação que eu me dou, que eu coloco a melhor parte de mim, sabe? Que eu posso ser útil, que eu posso mostrar minha parte mais carinhosa, mais amorosa, poder ajudar a pessoa, tirar sorrisos, sabe? Da pessoa, sabe? Que a pessoa se sinta a pessoa mais sortuda do mundo de estar do meu lado. Eu quero isso. Só que, tipo assim, não preciso tirar pedacinhos de mim. Pelo contrário, eu preciso estar bem comigo para que eu possa proporcionar isso para a pessoa, né? Então, assim, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar saudável, tá bem resolvida, para eu poder fazer o meu melhor para a pessoa. E a mesma coisa, para a pessoa poder me ajudar e estar feliz em fazer alguma coisa por mim, ela também tem que estar recebendo, ela também tem que estar feliz, né? Senão vira uma prisão, uma coisa nada saudável. Enfim, vamos ver que eu tenho umas anotações aqui, para eu não ficar me perdendo muito, porque senão eu fico falando demais. Mas, então, né, eu coloquei aqui sobre isso, né, sobre a importância, né, da gente falar com honestidade, tá, sem vitimismo, com honestidade, e a pessoa tende a falar também, tá, né, quando a gente se abre de forma madura, a pessoa tende a se abrir também, e se não se abrir, também, no meu caso, é assim, tá, não quer falar muito, então não é pra mim. Então, assim, ó, o que antes era gatilho para desequilíbrio, agora pode ser a chance de criar conexão, confiança e verdade. Quando mudamos nossa forma de lidar, nós quebramos o padrão, porque, na verdade, é a nossa forma de lidar que quebra o padrão, é a gente romper, atravessar.
Assim, eu tô repetindo isso toda vez. E o que eu faço normalmente quando isso acontece? Eu faço tal coisa. Eu sempre ajo de tal jeito. Então agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou lidar diferente. Aí você vai ver que o resultado vai ser diferente também. E aí, gente, aconteceu com a Carla, né, em outras situações, dela se passar como uma louca da história, né, e a gente vê muito isso, né, principalmente, né, mulheres escutam muito isso, né, que, os homens falam, ela é louca, né, nossa, não sei o quê, porque, né, tinha um ciúmes excessivo, uma cobrança, tudo mais, sendo que, na verdade, tinha motivos pra isso, mas a questão também porque eu sempre vou voltar pra gente, tá? Por que continuou ali, né? Então, assim, né? Se a pessoa está te dando motivos e motivos e motivos sempre para você ficar desconfiada, por que você permanece ali? Se a pessoa não se abre direito com você, não te passa segurança, entende? Mas aí, de novo, isso daí é um outro caso, tá? Aqui eu tô falando do medo dela disso acontecer quando não aconteceu, quando não há indícios para isso, é tudo muito começo. É para justamente não repetir. Como lidar com isso, né, logo de início, para não atrair esse padrão, né? Então, assim, vamos ver aqui que eu anotei, ó, que, né, não é uma oportunidade, que é uma oportunidade para não fugir, não se fechar, mas encarar com honestidade. Então, abrir o coração sem drama, sem vitimismo, apenas dizendo. Aí tem até um exemplo aqui, tá? Ó. Olha, eu estou gostando muito de estar com você, mas preciso te contar uma insegurança que me toca. Outras vezes eu vivi situações em que havia alguém recém-separado e isso me trouxe dor. Hoje, mesmo confiando em você, esse medo ainda aparece em mim. Quero compartilhar porque não quero reagir de forma injusta ou esconder o que eu sinto. Então, assim, parece uma coisa simples, muita gente tem medo de falar isso, mas é um gesto que muda tudo, tá? Porque a criança ferida dentro de nós tenta se esconder, quer fugir, quer criar defesas, né? O ego, né? Quer se defender. Mas o adulto consciente entende que a vulnerabilidade não é fraqueza, é ponte de conexão. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente só tá mostrando que, assim, ó, eu tô consciente, eu sou adulto, sou maduro, mas eu tenho aqui o meu ego, a minha criança ferida, tá tudo bem. Eu tenho minhas dores, eu tenho os meus gatilhos, então eu tô aqui falando numa boa, sabe? Isso não sou eu, isso são minhas dores, sabe? Essas são minhas dores, faz parte de mim, faz parte da minha história. Né? Então, assim, e todo mundo tem, gente, suas dores, seus medos, seus gatilhos. Então, assim, abre espaço pro outro falar também, de forma consciente e madura, tá? Então, assim, quando você quebra esse padrão, né, que antes te aprisionava, você consegue, né, quando você se abre dessa forma, você quebra esse padrão que antes te aprisionava, né? E o outro deixa de ser colocado como inimigo e passa a ser convidado a caminhar ao seu lado, né? Então, assim, isso tem muito a ver também com a comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar, né? CNV, comunicação não violenta, é muito legal, né? Eu já li alguns livros, né? Vi alguns vídeos, já bastante vídeo sobre isso, já... Enfim, e quando eu conheci mais a fundo, né, a comunicação não violenta, muita coisa mudou pra mim, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe disso, senão eu vou ficar falando muito. Mas eu posso fazer um vídeo depois só sobre isso. Mas basicamente é mais ou menos isso. É você falar o que tá te incomodando sem ferir o outro. Tipo assim, não é assim, nossa, você sempre faz isso, você fica conversando com não sei o que, fulano, ciclano, você tá errado, você não sei o que. Não, é tipo assim, isso me incomoda, isso tá me causando dor. Isso que você faz causa um certo gatilho em mim. Tipo assim, é sobre mim, isso tá me incomodando. Aí a forma como o outro vai reagir vai depender muito do outro. Isso é garantia que a pessoa vai ter empatia com você? Isso é garantia que a pessoa vai te compreender e vai se tornar uma pessoa maravilhosa do jeito que você sonhou? Não, não é garantia. Mas vai fazer com que você decida se aquela pessoa é pra você ou não. Então, assim, você não tem garantia do resultado. Beleza, falei o que tá aqui, né? Fui sincera, fui honesta. E agora? Você não tem garantia do resultado. Ai, mas como assim? Então eu não vou falar, porque vai que a pessoa... Mas se a pessoa não acatou aquilo, não ligou, sei lá, debochou da tua cara, achou exagero, ou não fez nada pra te deixar mais tranquilo em relação àquilo, então não é a pessoa pra você. Porque você tá falando com honestidade. Isso me machuca. Se a pessoa não liga pra isso, pra que você vai ficar com essa pessoa? Então não é melhor já falar?
Porque se já não for pra você, agora, se for uma pessoa super legal pra você, essa pessoa vai te compreender, ela vai evitar te machucar com isso, vai te deixar segura, falar, olha, eu entendo sua insegurança, mas deixa eu te falar, não tem problema nenhum, eu tô resolvendo tal coisa com essa outra pessoa, mas eu não sinto nada, e eu vou, assim, os vínculos estão sendo cortados, sei lá, ela vai te explicar, ela vai te deixar segura, ela vai dar motivos para que você fique mais tranquila, né? Vai às vezes falar também sobre inseguranças dela, questões dela. Aí sim, né? Aí é uma parceria. Então, assim, pode ser que essa pessoa saiba lidar, pode ser que não. Mas o importante não é a reação do outro, e sim a sua transformação interna, né? Então, assim, tem que pensar, eu estou lidando de forma diferente. Olha como eu tô sendo madura agora. Eu não tô jogando na cara, eu não tô insistindo, eu estou falando conscientemente e sem medo. Ou no começo pode falar com um pouco de medo mesmo, mas fala, sabe? É uma superação. E eu tô falando isso de um lugar, de uma pessoa que muitas vezes não falou, tá? Muitas vezes enfim, eu vou contando aos poucos, já falei também um pouco em outros vídeos, mas eu fui aprendendo ao longo do caminho. E, enfim, mas eu vou contando aos poucos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, assim, desta vez você não está se escondendo, não está fingindo, não está reagindo no automático, você está escolhendo se mostrar de verdade, ou seja, ser você mesma. E ser a gente não é ser só a nossa parte iluminada, é mostrar nossas sombras também. Não quer dizer que as sombras vão ficar aí pra sempre. Uma hora a gente consegue dominar aquilo, né, lidar melhor. Talvez em algum momento a gente nem vai ter mais esse tipo de insegurança, né, ciúmes ou qualquer coisa do tipo. Mas nesse momento aquela sombra tá ali, aquela vozinha tá ali. Então, né, quando a gente se mostra de verdade, algo sempre muda, no mínimo dentro de nós mesmos, tá? Porque a vida percebe que você tá fazendo diferente. Nossa, fez diferente, olha, agora ela vai ganhar um presentinho por conta disso. E aí, se aquela pessoa não valorizar, enfim, vai vir alguém que vai valorizar. Só porque você tá mudando sua postura. Quando você muda sua postura, tudo muda. Quando você muda sua energia, o cenário muda. Sabe, eu falo, quando você muda sua energia, não é que o outro muda, a pessoa que você tá esperando que mude, mas o cenário muda. Então, ou a pessoa sim vai mudar, ou a pessoa vai cair fora de alguma forma e vai vir alguém muito melhor, compatível com a sua energia, porque a sua energia mudou, sua postura mudou. Então, assim, né, esse padrão de atrair pessoas recém-separadas não precisa ser visto como um castigo, mas como um convite. É a vida dizendo, aqui está de novo aquilo que te machucou, mas agora você tem a chance de lidar diferente. Se antes você se desequilibrava, agora pode transformar em diálogo. Se antes você se calava, agora pode se expressar. E é justamente essa mudança de postura que abre espaço para que uma relação nova, mais saudável e madura floresça. Porque no fim, não é sobre controlar o passado do outro. É sobre assumir o próprio presente, os próprios medos e escolher não repeti-los. E é nesse ponto que o padrão deixa de ser prisão e se torna libertação. Então, assim, Carla, né, se viu de novo ali, se sentindo como se estivesse às margens, como se tudo fosse desabar mais uma vez, né, porque aquilo já se tornou ali, né, algo que ela não aguentava mais passar, né. Então, é um padrão que é traiçoeiro, né, que mistura familiaridade com ferida, né. É aquilo também, né? É bom demais pra ser verdade, né? Eu tava indo tudo tão bem, aí, nossa, agora tem essa questão aí da ex. Ixi, eu acho que é aí que vai dar problema, viu? Isso não vai durar. Ela falou desse jeito. Acho que isso não vai durar. E aí, gente, eu quero contar uma coisa, né? Que eu sempre falo que eu trago algumas questões minhas, porque eu quero me conectar aqui, ó. Porque estamos trocando a ideia, como se fossem amigos, tá? E eu quero falar do que eu fiz quando eu senti esse medo recentemente, tá? Como eu falei, né? Muitas vezes eu tive também, né, situações em que eu podia falar o que eu tava sentindo e não consegui. Lá atrás. E aí, agora, né, nesse ano, que inclusive foi numa situação, né, com uma alma gêmea também, que eu encontrei, e as almas gêmeas, como eu já falei em outro vídeo, elas vêm para nos auxiliar na nossa jornada, né? Mesmo que nos confronte, porque não é tudo bonitinho, vai confrontar. Só que, de novo, é uma oportunidade de mudar aquilo.
Então, assim, eu me vi, né, de novo, né, me deparando com uma insegurança que eu tinha. Que, assim, no meu caso, nem era essa questão de êxito, assim, nunca aconteceu isso comigo, assim, ou nunca foi um problema. Porque é isso, temos padrões diferentes, temos histórias diferentes, né, os casos são diferentes. Mas eu tinha uma questão de que sempre que eu me sentia insegura, por algum motivo, eu fugia da relação, né? Até falei um pouquinho isso em outro vídeo. Tudo bem, pode ser que em alguns momentos era por conta de ex, mas eu não lembro exatamente de ser esse o motivo. Mas assim, às vezes de sentir que a pessoa não tá mais, sei lá, não sei, depende muito do caso. Mas assim, quando eu me sentia insegura, em vez de eu falar pra pessoa, tô me sentindo insegura por conta disso, aquilo, tal, eu dava um jeito de ir embora. Então, assim, né, aí nesse ano, né, que aconteceu, que veio isso de novo, né, veio esse gatilho e veio uma vontade de ir embora, né, eu quebrei esse ciclo, né, e acabou nos aproximando mais, inclusive. E eu conto isso, né, porque é sobre honestidade também, né, quando eu mostro o caminho que eu mesma trilhei, outros se sentem inspirados a tentar, né. Então, eu cheguei a me ver, né, de frente com esse dilema também meses atrás, né, e eu percebia com clareza que aquilo que estava nascendo era diferente, né, aquela situação ali era leve, recíproca, acolhedora, então falei, ok, agora é a hora de eu não fazer igual. Então, assim, mesmo assim o medo apareceu, né, tinha uma voz interna que falava, não confia, isso não é real, se você acostumar com isso é perigoso. Mas eu sabia racionalmente, né, que muita coisa em mim já havia sido trabalhada, meus limites, autocuidado, consciência, mas havia também memórias corporais, né, que reagiam no automático. Então o problema é isso, né, a gente reagir no automático, né. Então a minha escolha foi simples e radical ao mesmo tempo. Em vez de fugir ou de me calar, eu decidi falar, tá? Eu não gritei, eu não dramatizei, eu falei com verdade. Eu sentei com aquilo dentro de mim e disse com calma, com clareza, olha, eu estou sentindo algo diferente aqui com você. Eu até anotei aqui, tá, pra lembrar, não me perder aqui com vocês. Não foi exatamente com essas palavras, mas mais ou menos assim. Olha, estou sentindo algo diferente aqui com você. Então eu falei, tipo, eu tô gostando de você, tô sentindo algo aqui por você, sabe? Eu não sei ainda pra onde isso vai. Tipo assim, não tô, né, criando expectativas, eu não sei pra onde isso vai, pra onde estamos indo. Mas eu sinto que tem algo além do comum aqui. Quero que você saiba que, por experiência, eu tenho alguns gatilhos, né? Medo de ser deixada, medo de me perder. E hoje eu consigo perceber isso e quero dividir com você para não reagir no automático. Mais ou menos isso, né? E não foi uma confissão desesperada, foi uma oferta de transparência. E aconteceu algo inesperado, algo muito bom. Né? Essa atitude abriu espaço para que o outro também se abrisse para mim, né? Então ele falou coisas que nunca tinha falado para mais ninguém, disse que nunca tinha se sentido tão à vontade, tá? Para contar a sua vida, tão à vontade para contar suas dores, suas lacunas. Eu não vou falar a idade dele aqui que eu não queria me comprometer a pessoa assim, né? Mas enfim, tem muitos anos a mais. E ele falou que ele nunca tinha contado, nem pra amigos, nem pra família, muita coisa que ele contou pra mim, porque ele sentiu muita confiança em mim. Ele falou, cara, você tá se abrindo tanto assim, eu vou me abrir também, eu confio em você, sabe? Porque eu tô vendo verdade em você, você não tá com medo de mostrar a sua verdade, né? Então, assim, aí a confiança cresceu entre a gente, né? E não foi porque eu forcei, mas porque eu mostrei que era possível conversar sem drama, sem vitimismo, sem jogar na cara, só com a verdade. Gente, e a verdade é a verdade, cara. Por que esconder a verdade? Ainda mais agora no momento que a gente tá, né? Que já falei isso em outros vídeos, é um momento que a verdade vai prevalecer. Então, quem ficar se escondendo demais, assim, não vai ter como. Vai ser tipo tapar o sol com a peneira, sabe? Porque vai vir com tudo. É um momento que a luz tá entrando assim, ó, e tá iluminando tudo. Máscaras vão cair, as coisas vão... Então, assim... Mostre, sabe? Nossa, essa sou eu, sabe? Essa é a minha história, essas são minhas vontades, esses são meus anseios, esses são meus medos. Tá aí.
meu currículo. No currículo a gente só coloca coisa boa, né? Depois também as pessoas vão lá e contratam e vê que não era bem aquilo. Nossa, no currículo parecia ser um funcionário tão bom. Mas na experiência que às vezes a pessoa vê que não era bem aquilo. Então assim, não adianta, tá? Fazer um bom currículo e só da boca pra fora. Então essa é a mágica. Quando você nomeia o seu medo com sinceridade e com serenidade, principalmente também, a outra pessoa tem a chance de escolher como responder. Ou ela abre mão do teatro dela, né, e se conecta, ou revela suas limitações. Ambas as reações são preferíveis ao jogo do silêncio ou da acusação. E se ela se abre, normalmente é porque sente segurança para isso, e isso transforma a relação. Então, assim, o que você pode fazer, né, quando sentir esses gatilhos, né? Respira fundo. Então, assim, quando é a distância ainda por internet, mais fácil ainda, gente, porque daí você desconecta um pouquinho, vai pro seu cantinho, sabe? Pensa sobre aquilo, reflete antes de agir no automático. Então, assim, né, essa pessoa, ela deixa de ser um espelho do seu medo, como muitas vezes foi, e vira uma espécie de laboratório de cura. Por quê? É um lugar onde você se vê, se testa e aprende. Então, assim, é o que eu falei no outro vídeo. Relacionamentos são escolas, entendeu? E se você for com esse olhar de assim, cara, eu vou me testar. Eu tô me vendo aqui, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu tô vendo o que tá vindo aqui, eu tô sentindo, vindo um negócio aqui que ainda não lidei. Agora eu vou me testar e eu vou aprender com isso. Então, mesmo se a pessoa não souber lidar, pelo menos você não tá mais repetindo o velho roteiro de autossabotagem, né? Você vai estar escolhendo ser mais consciente. Então, eu anotei aqui um exemplo, tá? É um exemplo, né, do que você pode falar, você, Carla, e outras pessoas que passam por situações parecidas, até com essa questão aí de uma relação, né, recente, né, que a pessoa acabou de sair da relação e tal. De que forma que você pode conversar com essa pessoa? É um exemplo, tá? Fulana, eu quero abrir meu coração com você, porque estou gostando muito do que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, eu percebo que algumas inseguranças antigas vêm à tona. Em outras relações, eu já me envolvi com pessoas que estavam recém-saídas de outros relacionamentos e isso me trouxe medos e gatilhos. Eu sei que essa relação é diferente, mas quero ser honesta e compartilhar o que sinto em vez de esconder. Não é sobre você me dar garantias, tá vendo? Não tá cobrando garantias. É sobre a gente poder conversar com maturidade. Então, se em algum momento eu parecer insegura, eu quero que você saiba que não é sobre falta de confiança em você, e sim sobre algo que estou aprendendo a lidar em mim. E se você se sentir à vontade, eu gostaria também de ouvir também como você enxerga isso. Entende? Ou uma forma mais enxuta. Eu estou gostando muito de você e sinto confiança nessa conexão. Ao mesmo tempo, algumas inseguranças antigas vêm à tona, porque já vivi situações com pessoas recém-saídas de relacionamentos. Quero ser honesta sobre isso, para não reagir no automático e para que a gente possa se conhecer de verdade. E ainda tem uma outra forma de você, assim, de ser mais romântica, mesmo mostrar que você tá gostando mesmo da pessoa, para a pessoa ainda falar, nossa, né, essa pessoa tá gostando de mim, tá demonstrando isso, né, mas também tá demonstrando ali a sombra dela, tá? Então essa outra versão, mais ou menos assim, claro que vocês vão adaptar, né, enfim, é só para mostrar mais ou menos que essa é um exemplo de comunicação não violenta, tá vendo? Não ataca o outro, não cobra do outro, não exige do outro. Então, essa outra versão, ó, tem algo em você que me traz uma confiança que eu não sei explicar. Tipo assim, já começa, né? Ao mesmo tempo, preciso te abrir meu coração. Algumas inseguranças aparecem porque já vivi histórias em que a outra pessoa ainda estava muito ligada ao passado. Eu não quero esconder isso de você, porque sinto que aqui existe algo diferente. Tá vendo? Já tá assim, né? E prefiro ser verdadeira. Quero que saiba que estou disposta a atravessar meus medos, porque sinto que vale a pena te conhecer de verdade. Tá vendo? Então a pessoa tá falando, eu tô gostando de você, nossa, vale a pena, nossa conexão é super legal, mas tem isso, isso, aquilo. Enfim, tá, vamos ver o que mais. Gente, eu acho que esse vídeo já ficou muito grande. Eu entraria agora num outro ponto, né, que a Carla também trouxe, mas vou deixar para um outro vídeo. Eu tenho agora aqui atender uma cliente daqui a pouco, então eu vou já até colocar no ar esse vídeo aqui
mas já vou falar o que vem pela frente, né? Que essa mesma pessoa me trouxe um outro medo que ela tem, né? Ela compartilhou um outro medo, que é da aparência falar mais alto. Por quê? Porque ela tá conversando com a pessoa pela internet e ela também está com medo de quando ela conhecer pessoalmente a pessoa não gostar dela. Embora tenha várias fotos postadas e tal, né? Mas assim, então também é uma coisa que muita gente enfrenta, de tipo assim, será que essa pessoa vai gostar de mim pessoalmente? Principalmente hoje em dia que a gente conhece muitas pessoas pela internet, é cada vez mais comum isso, né? Até em aplicativos de relacionamento, Tinder, ou mesmo, né, nas redes sociais, as pessoas se conhecem e todo mundo coloca ali fotos, né? Ninguém coloca as piores fotos, todo mundo coloca as melhores fotos, às vezes com filtro, com ângulos, né? Que a pessoa fica mais bonita. Então, assim, aí tem muita gente que tem esse receio, né? Nossa, será que vai gostar de mim quando me conhecer pessoalmente? Né? Então, assim, é um medo que ela tem, tá? Uma insegurança que ela tem. E deixa eu ver, tem mais alguma outra coisa? É o medo de não ser bonita o suficiente, né? Ela falou também que ela tinha medo de jogar tarô. Depois eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Tem umas outras coisas que ela compartilhou aqui também, que depois eu vou falar sobre, então, em outros vídeos, tá? Pra ficar até setorizado. Ótimo. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser falando sobre essa questão da aparência, né? De não se sentir bonita, né? De não se sentir suficiente, de ter medo, né, da pessoa te conhecer ali pessoalmente e falar, nossa, não sabia que você era assim, eu olhei você na internet e parecia que você era muito mais bonita. Lógico que a pessoa normalmente não vai falar, mas às vezes, né, a gente encana que a pessoa vai pensar isso, né? Enfim, então, depois eu volto pra falar sobre esse assunto, tá? Um beijo. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo!